O Malvadão domina o Campeonato Brasileiro, melhor ataque, melhor defesa, estamos na liderança e assim até a 38ª rodada, até quando a gente levantar a taça de campeão. Tenho aqui um trecho aqui do Seleção com Rizek e seus convidados comentando sobre a trajetória do crédito de imagem ao Sport TV, Grupo Globo, o link abaixo na descrição. E bora lá, mas antes se inscreva no canal SR Fla para ajudar a gente. Caso você não seja inscrito, é claro, eu agradeço. Ative o sininho de notificações e chega metendo o like, que a gente agradece e ajuda muito a elevar o canal e subir de nível. Bora ver o Flamengo dominando geral em tudo no Campeonato Brasileiro e a gente classificado para as oitavas da Libertadores, Copa do Brasil, que acontece o sorteio hoje ainda, focado jogo a jogo do Mundial na fase de grupos e a gente ir o mais longe possível, porque se tem um time que pode ir mais longe é o Flamengo, da América do Sul. Bora lá ver tudo. Vamos debater qualidade, até porque emoção a gente sabe que nunca falta. Quando você olha as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, vê o Flamengo líder, de volta à liderança com 24 pontos, seguido pelo Cruzeiro 23, o Bragantino 23, o Palmeiras 22, o Palmeiras caiu de primeiro para quarto. O problema do Campeonato Brasileiro não é a emoção, nunca foi. A gente sabe que aqui emoção não falta. Agora, passadas 11 rodadas, eu acho que dá para ficar com gosto amargo, que a gente tem visto poucos bons jogos. E vou falar assim, olhando esse painel, tem pouco time no Brasil, na minha opinião, que mereça a sua atenção se você não é torcedor dele, né? Então, assim, claro que o palmeirense vai ver o time dele, o corintiano vai sofrer com o time dele, o santista vai querer ver o time dele sempre. Agora, pensando na qualidade, no entretenimento, você não é torcedor de um clube, mas quer curtir um bom espetáculo. Olha, vou ser realista e vou dizer que tirando o Flamengo, o time das goleadas, né, do 5-0 no Fortaleza, do 6-0 no Juventude, do 4-0 no Corinthians, tirando o Cruzeiro, que eu vi também fazer grandes jogos, Cruzeiro 3-0 Bahia, o jogo de ontem contra o Palmeiras, tirando esses dois, assim, tá difícil encontrar time para te divertir no Campeonato Brasileiro no momento, tá difícil, cara. Dentro dessa realidade, essas 7 equipes, para mim, são as equipes que executam melhor e que me parecem melhor treinadas, assim. Não estou falando que ser melhor treinada, ela não vai perder jogos, não é isso. Mas concordo com você. Eu acho que a gente está num nível técnico crítico. Eu pensei assim, vou pensar qual critério pode embasar a gente para estabelecer se um campeonato é bom, é ruim, é legal, é chato. Eu acho que é a quantidade de times legais para ver, de atrações. Por exemplo, eu poderia apelar para números. Fui fazer um levantamento, o Campeonato Brasileiro desse ano está com uma média de 2,19, mas os números não me dizem muita coisa. Então eu olho para esse painel, assim, o Palmeiras, eu sei que ele vai competir sempre, ele vai disputar todos os títulos, mas tá legal ver o Palmeiras jogar? Eu acho que não. Bom que na minha opinião, não. Ele vai disputar. Agora, tá legal? Eu acho que não. O Bahia é um time super bem treinado, super. Só que falta elenco, na minha opinião, para o Bahia ser atraente. Pô, quero ver um jogo do Bahia. Se você tá ligado muito em tática, organização, o Bahia vai te entregar isso. Igualmente o Bragantino. O time é super bem organizado, mas assim, não acho que o Bragantino pegue as pessoas pelas mesmas razões do Bahia. O Palmeiras, por exemplo, para dar um exemplo, o Palmeiras marcou menos gol nesse campeonato que o Mirassol. O Bahia tem 12 gols em 11 jogos. É menos gols do que o Mirassol. São Paulo tem 9 gols no campeonato em 11 jogos. O Santos tem 8. Né? É um martírio assistir o Corinthians jogar, por exemplo. Então, espero que o Botafogo ainda consiga melhorar, seguir evoluindo, mas até aqui a minha sensação é de que tem pouco time legal para ver jogar e destaco essas maravilhosas exceções que são o Flamengo e Cruzeiro, que dão gosto de ver jogar. Para dentro dos próprios jogos, a gente fala de regularidade, mas dentro dos próprios jogos é difícil a gente encontrar uma equipe hoje no futebol brasileiro que inicie o jogo e termine o jogo na mesma toada, no mesmo rendimento. Tudo bem, o Flamengo ontem fez uma partida do início ao fim, uma excelente partida contra o Fortaleza. O próprio Cruzeiro ontem, depois que faz o 2-0 também, um contexto de um jogo diferente, porque abre 2-0 muito cedo, mas depois controla completamente o Palmeiras. Mas se a gente for pegar os principais jogos do futebol brasileiro, desse Campeonato Brasileiro, ou você tem uma equipe que faz um primeiro tempo bom e no segundo morre, Fluminense. Ou você tem uma equipe que começa muito lento o jogo, dormindo e depois acende. Tem uma relação assim muito direta. Essa quantidade de jogos praticamente todos os times que jogaram que jogaram Libertadores e Estadual e Campeonato Brasileiro fizeram nesse mês de maio agora 9 jogos em 30 dias. Ele falou sobre isso, ele fez uma analogia assim com faculdade.
E ele falou que assim, se aprende na aula, né? E aí se pratica na prova. Perfeito. E aqui no Brasil é só prova. Prova, Perfeito. prova, prova. Eu concordo com você quando você fala que a questão da qualidade do futebol. Eu acho que eu também concordo. Mas só que assim, a gente tem que analisar o que é a qualidade do futebol. Né? O que é importante para você ver num time, para ele poder te dar satisfação. Mas por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes, como o futebol hoje é resultado, né? Tem muitos dos times que talvez a gente não consiga ver isso durante a temporada toda. Esse futebol que eu quero, que você quer, que a Ana quer, entendeu? E mais. Vou dar uma definição. Por exemplo, domingo à tarde, você escolhe com tanta coisa para fazer. Vou num cinema com a minha família, vou ver um jogo. O jogo tem que ser legal, se você não é torcedor do time. Sem dúvida. E a gente tem entregado poucos motivos para você não ir no cinema ou não fazer qualquer outra coisa durante os 90 minutos de um jogo, se você não é torcedor daquele time. Agora, o futebol aqui, muitas vezes, como ele é do resultado, a gente vê uma oscilação muito grande. De um dia para outro, de um jogo para outro. Né? Vou te dar um exemplo. Palmeiras do meio da semana, Palmeiras de ontem. Né? Flamengo do meio da semana, Flamengo de ontem. Vou dar mais um time. Internacional, falamos. O Inter, há pouco tempo atrás, jogava um dos melhores futebol que a gente do Campeonato Brasileiro, ou até da temporada. Ele não está nem nessa lista entre os primeiros, caiu de rendimento, oscilou. E não que se justifique essa falta de qualidade, não é isso. Eu acho que a falta de qualidade é também da orientação do treinador. Vou dar um exemplo do que eu estou falando. Cruzeiro. O Cruzeiro, quem que entrou no time do Cruzeiro de novo nas últimas rodadas? Ninguém. Concorda? E veio um treinador, começou a fazer o trabalho, de repente num jogo contra o São Paulo ele colocou um outro time que ninguém esperava, né? Eu estava fazendo inclusive esse jogo no Morumbi, empatou o jogo, jogou bem aquele dia, mas ainda estava naquela oscilação e dali em diante é um time que hoje está performando, que ontem jogou bem, que vem jogando bem, que vem se encaixando com aqueles jogadores. Então eu acho que é um pouco sim do conceito do treinador, do trabalho do treinador, da formação do jogador, dos jovens. Tem mais um ponto aí, que não é o caso de debater, mas também do número de estrangeiros no Brasil. Então eu acho que a qualidade está aí, a baixa qualidade ela está nesses aspectos. E muitos, sinceramente, não prezam por isso aí, de querer um jogo vistoso. Né? Eu gosto de sentar para assistir. Mas muitos é o seguinte, olha... Pressionamos, ganhamos, encontramos aquele golzinho, tivemos uma dificuldade, sabe? Não, e a gente também não tem muita paciência para o garoto maturar, né? A gente quer que o garoto... Muitas vezes ele está mal formado e quando ele chega na equipe principal, se ele não joga bem, é o que eu falo, eu uso sempre esse exemplo, mas tem inúmeros, né? O Flamengo ele vai gastar dinheiro com o Michael e o Luiz Araújo e ele não tem na base um jogador que supra essas duas necessidades. Eu não estou falando que eles são jogadores ruins, não é isso. O Luiz Araújo é incrível, o Michael é um jogador que muito solícito, que ajuda muito. Mas como que na sua base de um time tão organizado financeiramente, você não tem dois jogadores com esse perfil? Você precisa gastar muito para trazer de fora. Porque a gente também não dá tempo para maturar. E também temos dificuldades na formação, dificuldades nas categorias de base. A gente fala muito do Palmeiras, dessa revolução que o Palmeiras fez na base, e hoje a base é uma realidade pro time principal do Palmeiras. Mas quanto tempo demorou para isso acontecer? Mais de 10 anos de trabalho. E com muitos estrangeiros também no time. O Palmeiras segue revelando. Então eu acho que é uma questão segue gastando de clube também. a clube. Vamos pro baile do líder. Fortaleza hoje talvez não seja parâmetro, né? O Vasco, por exemplo, que é consenso aqui, é um time cheio de problemas, pegou o Fortaleza em casa e passou o carro. O Vasco parecia o City contra o Fortaleza. Mas vamos falar das duas coisas, a fragilidade do Fortaleza e a qualidade do Flamengo, que fez contra o Fortaleza aquilo que não conseguiu fazer contra o Tátira no meio da semana. Um time também fraco, ele teve dificuldade, ontem pegou o Fortaleza no Maracanã, já peço que a gente rode os melhores momentos, sem mais delongas, e passou o carro, né? Acelerou e fez 5-0 diante da sua torcida e assim, com lances bonitos, jogando bem e assumindo a liderança do campeonato. Eu sei que a fragilidade do Fortaleza assusta,
Mas o Flamengo não tem nada a ver com isso e aproveitou. Aliás, é o time das goleadas no campeonato, né? 6-0 no Juventude, 4-0 no Corinthians, 5-0 no Fortaleza. Chega a 24 gols, o melhor ataque da competição. Olha o passe do Ortiz. É um passe de, como o Júnior disse, né, na transmissão, um passe de camisa 10, né? O Léo Ortiz, para mim, é disparado o melhor zagueiro do futebol brasileiro e já há mais de uma temporada. Agora, eu acho que o Flamengo de ontem... Olha o espaço, cara. Olha como o Fortaleza era presa fácil. E aí você pega um Gerson, com a qualidade no passe que tem, com aquele espaço, sem nenhuma pressão, jogadores de velocidade para fazer infiltração, assim, foi um completo baile. Agora, acho que diferente do que foi o jogo contra o Tátira, onde o Felipe Luiz bateu muito na tecla da questão do aproveitamento na frente do gol, mas eu acho que ontem o Flamengo foi além disso. Eu acho que não foi só o aproveitamento nas finalizações, que foi melhor, o gol do garoto do Everton, aí a batida também muito bem feita na entrada da área. Eu acho que não foi só o aproveitamento na frente do gol, não. Eu acho que o Flamengo, como conjunto, como a triangulação, troca de passes, movimentação muito intensa dos jogadores de frente, eu acho que o Flamengo foi melhor como um todo. Porque fica parecendo que contra o Tátira o Flamengo fez uma grande partida e só faltou a bola entrar. E não foi isso que faltou contra o Tátira. Faltou muito além do que só a questão da finalização. Porque quase que a bola do Tátira entrou. É isso. Ontem não. Ontem foi o Flamengo completo. E essa fome de fez 1, fez 2, fez 3, não parou. Substituiu, entrou as alterações, o time mantinha a mesma intensidade, a mesma rotação, a mesma movimentação. Cara, o Flamengo fez 5, a gente tá vendo os melhores momentos, poderia ter feito 6, 7, assim, tranquilamente. Então, a questão do Flamengo é essa, que o Flamengo aplica uma goleada contra o Juventude. Até o Michael ontem guardou um golaço, o cruzamento do Varela. É um jogador também que a gente vai olhar. Até o Michael, hein, Pedro Moreno? Porque é um jogador que costuma ser criticado pela torcida. A chapada que ele dá ontem entrou muito bem no jogo. Michael, Bruno Henrique foi bem ontem também. O Varela, o Varela é um jogador também muito criticado pela torcida do Flamengo. Tá jogando bem como lateral, às vezes que entra como volante. Acho que já passou essa fase da crítica ao Varela, né? Não sei não. Hoje o Varela tá jogando mais do que hoje. Não, é isso que eu tô falando. Hoje. Mas é um jogador que você pega toda a passagem do Varela pelo Flamengo. Sim, tô falando é um jogador hoje. Que vira e mexe, a torcida torce o nariz. Na era Felipe Luiz, o Varela se transformou em um jogador hoje tá muito bom. Inclusive, quando precisa, joga improvisado do outro lado. Exato, Inclusive, ou de meia. lateral esquerda. Inclusive o GE trouxe informação no sábado de que nessa semana deve ser renovado o contrato com o Varela. Já contei aqui algumas vezes, o jogador se surpreendeu, falou, mas vocês gostam de mim? Sou tão criticado. É isso. Não, a gente adora a comissão técnica, né? E a gente vai dar muita força para você. E tá acontecendo exatamente isso. Jogando de lateral direito, de esquerda, no meio. Hoje, o Wesley perdeu a posição pro Varela. Eu achei ele um jogador fundamental. O Wesley é um jogador de seleção brasileira hoje. Eu acho que hoje ele é banco do Varela no Flamengo. Acho não. Ele virou banco do Varela. Já avisou que a linha de defesa dele inteira... É banco? Danilo é banco. Danilo é banco. O Wesley é banco. Não, mas o Varela é um jogador fundamental. Eu já achava isso. Eu tenho alguns amigos que são bem críticos ao Varela também. O Flamengo são bastante críticos. Eu falava, gente, mas ele é muito útil. Porque se precisa, ele joga de improvisado na outra lateral, ele joga de mas quem faz tudo não faz nada. Pelo contrário, eu acho que ele ajuda muito. Porque você pega um elenco que é um bom elenco e você tem um jogador versátil que pode jogar em 3 funções, eu renovava com ele já de olhos fechados. Só para completar com relação ao Flamengo, acho que o desafio do Felipe Luiz, e é o que ele tem sido cobrado constantemente nas coletivas, é exatamente um Flamengo regular. Porque a gente vê de um Flamengo que mete um 6-0 no Juventude e na sequência faz 2, 3 jogos ruins. Aí vai lá, massacra o Corinthians e aí na sequência faz mais 2, 3 jogos ruins. Aí 5-0 contra o Fortaleza. Qual vai ser? É que agora a sequência do Flamengo também é um Mundial, não é muito parâmetro, mas tanto para o Mundial, mas a sequência pós-Mundial é um Flamengo que seja um pouco mais regular, porque, cara, se você, com esse time, com a qualidade que tem, com a diferença de elenco que o Flamengo tem para a maioria dos outros clubes do futebol brasileiro, se conseguir alcançar uma regularidade, é muito difícil a gente não imaginar o Flamengo brigando pelo título até o final. Acima do Palmeiras? Eu acho que o Palmeiras conseguiu igualar, tá próximo. Por isso que eu acho que, assim, tá bem próximo. Com certeza o Palmeiras vai entregar muita competição esse ano. O Palmeiras vai disputar todos os títulos, com certeza absoluta. Mas estou sentindo falta de mais jogo, assim, de mais jogo atraente do Palmeiras, que é assunto para daqui a pouquinho. O Wesley ficou no banco ontem, reserva, por isso que, assim, eu acho que o Varela ganhou a posição. O Wesley vai para a seleção hoje como reserva do Flamengo. E eu queria falar da campanha do Flamengo. O Flamengo é um time de 11 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota, né? Que é a derrota para o Cruzeiro, como visitante.
Chama atenção o ataque. O Flamengo está muito descolado dos outros, com 24 gols. Ele é o único time que tem mais de 20 gols no campeonato, né? Que tem mais de 2 gols de média no campeonato, que é o time das goleadas. 6-0 no Juventude, 4-0 no Corinthians, 5-0 no Fortaleza. Então, assim, é um time que está com uma volúpia ofensiva muito alta, muito alta. Não tomou gol em 8 dos 11 jogos, não é só na frente que se destaca, tem um setor defensivo também, está com a melhor defesa, está com o melhor ataque. E quando a bola chega no gol, o Rossi está pegando tudo. Tudo, inclusive pênalti, né, contra o Palmeiras na semana passada. Não ser vazado em 8 dos 11 jogos, eu acho que é muito significativo. E tem o artilheiro e craque da competição até aqui, que é o Arrascaeta. Que eu acho que é importante falar do planejamento do Flamengo para esse retorno do Arrascaeta esse ano, né? O Flamengo decide, no fim do ano passado, esticou a corda o quanto deu para vencer a Copa do Brasil, aí decide fazer uma cirurgia no joelho de limpeza para que ele voltasse bem nesse ano. A gente está rodando aqui todos os gols do Arrascaeta no campeonato. E nem em todos os jogos ele jogou bem. Esse é o jogo contra o Vitória, ele não vinha bem, aí ele fez um golaço. Contra o Grêmio, ele botou o jogo embaixo do braço, marcou 2 gols, 2 belíssimos gols, e foi uma exibição de gala do Arrascaeta. Os gols do Arrascaeta no campeonato não são gols normais, eles são gols bonitos, cara. E é um jogador que o Felipe Luiz claramente adiantou no desenho do time. É isso que eu ia falar agora. Claramente adiantou. Com exceção desse gol contra o Grêmio, a gente vai ver, a maioria dos gols que o Arrascaeta faz são gols que ele tá ali ou na meia-lua ou já dentro da área. Ele tá jogando assim muito mais perto do gol e próximo ali de associação com jogadores, seja jogue Bruno Henrique, jogue o Pedro ou dos jogadores de lado. Agora, para isso você tem que ter um mecanismo do restante do time que entregue fisicamente para esse cara estar jogando, esse meia tá jogando mais próximo do gol. Como é, por exemplo, o Memphis no Corinthians, o próprio Garro também. Deixa eu ver o meu camisa 10. Como é que você está vendo o desempenho do Arrasca, Ricardo? Ele é um jogador que faz a diferença e ele, inteligentemente, ele joga muito próximo da área, né? Pelo menos essa temporada. Ele teve alguns momentos, eu acho que assim também com o Jorge Jesus, quando era um treinador, também de proximidade de área. O jogador com a característica dele, a gente fala de um meia atacante, né? Que ele arma o time quando ele tem essa condição de entrada da área, mas ele chega na área para finalizar. Eu acho que esse é uma característica muito importante do Arrascaeta essa temporada. O Felipe Luiz dá essa liberdade para ele, de uma função sem a bola, para ele poder ajudar, porque hoje todos os jogadores têm que ajudar dentro da característica dele. Lógico que ele não vai roubar a bola, não vai roubar o número de bolas que o Gerson, que qualquer volante do Flamengo, né, o Pulgar rouba, mas ele vai te entregar com a bola aquilo que o time precisa, que é o poder de decisão, que é a qualidade técnica, que é colocar o companheiro em condições, que é chegar para finalizar. Tem algumas frases no futebol que mesmo com essa mudança de velocidade de jogo e tal, que nunca vão mudar. Meia que entra na área faz gol. Isso desde a escolinha do futebol é dito e vai ser sempre assim. O meio-campista que opta por entrar na área, e nem sempre eles gostam, né? Eu fui um meio-campista que quando eu era jovem eu tive vários treinadores que falavam: entra na área para fazer gol. Entra na área para fazer gol. A gente sempre quer ter a bola no pé e sempre ficar na intermediária, porque quer jogar de frente. Quando você tem a iniciativa de entrar na área, você sempre vai ter uma condição e técnica de finalizar. Por que ele faz os gols bonitos, golaço? Porque ele tecnicamente é acima. Quando ele se depara com o goleiro ou com o zagueiro, o raciocínio dele é muito mais rápido do que muitas vezes quem está defendendo. Com um toque na bola, ele não precisa dar porrada. Ele simplesmente tira a bola do goleiro e ele consegue fazer o gol. Você vai ver ele chutando no peito do goleiro, em algum momento pode até ser uma bola de primeira, a bola vai, mas normalmente se ele pegar cara a cara, o goleiro vai sofrer, o zagueiro vai sofrer, como o Vitória, né? O Vitória, o zagueiro estava na frente dele, não foi? O que ele fez? Ele só deu um biquinho, você fala, pô, o gol de bico também é bonito e também vale. Então, o gol que ele fez ontem, por exemplo, pô, o Léo Ortiz deu uma assistência para ele, mas você viu a batida cruzada? Se é outro jogador que não tem a condição técnica, ou chuta no peito do goleiro, ou quer bater do lado onde o goleiro, vamos dizer assim, pode defender, que é o lado esquerdo. A partir do momento que você bate a bola cruzada, a reação do goleiro é mais difícil para qualquer goleiro. Então, assim, a diferença técnica dele e essa postura de posicionamento faz com que ele hoje seja o artilheiro do campeonato,
o jogador de destaque que faz a diferença, né? Se você deixar ele no jogo do Corinthians, por exemplo, os volantes do Corinthians demoraram 30 minutos, 40 para perceber que ele estava jogando sozinho na intermediária. Foi o tempo que precisou para fazer os gols e para fazer a diferença no jogo. Ricardinho falou desse meia que circula a bola, aparece na área para finalizar, né? Saudades. Agora... Só uma coisa importante, desculpa, Pedro, só para pegar esse raciocínio em relação ao Arrascaeta, eu acho que o Felipe Luiz foi muito feliz, porque a gente fala, na ausência do Pedro, né, a gente fala de algumas... como é que vai resolver, né? Porque quando ele saiu lesionado, era então o melhor 9 do futebol brasileiro. Em nenhum momento a gente falou assim, nossa, o Flamengo está sofrendo a falta do Pedro. Claro que ele fez falta, né? O Felipe Luiz colocou o Bruno Henrique, colocou uma outra forma do time atacar, mas essa tomada de decisão de trazer o Arrascaeta fisicamente bem para jogar mais próxima da área foi uma sacada de gênio. Se a gente fala assim, se é um outro técnico, a gente elogia o Felipe Luiz toda semana, mas se é um outro técnico, caramba, o técnico estrangeiro, nossa, revolucionou a forma do Arrascaeta jogar. Porque ele estruturou muito bem a marcação do meio campo com os volantes, seja o Everton Araújo, o Pulgar, o Gerson, né, que segue mais uma temporada muito boa. E a movimentação dos jogadores de lado. Então o Arrascaeta ele não tem aquela necessidade de voltar recompondo toda hora. Então ele se desgasta muito menos. Quando o Flamengo recupera a bola, que é muito rápido, na intermediária do campo de defesa, ele já está bem posicionado próximo da área para finalização ou para servir um companheiro. Ele tem jogado com muita liberdade. E quando ele não tem liberdade, ele encontra espaço, né? Ele é um jogador que encontra espaço. Fisicamente ele está sobrando, então ele está marcando gol de semana sim, semana também. E assim, falando ainda sobre essa questão da mudança de posicionamento do Arrascaeta, a gente está vendo aí a análise tática, como que ele se posiciona muito bem entre os dois zagueiros e o passe do Léo Ortiz, que é fantástico. Mas aí a gente vai ter que enaltecer também mais uma vez a qualidade que é o elenco do Flamengo. Porque você abrir mão do seu camisa 10 como meio armador para jogar mais na frente, o Felipe Luiz só consegue fazer isso porque os jogadores que ele tem no meio campo, na verdade, são armadores. Você pensa o Gerson jogando, olhando o jogo de frente, é um armador. De La Cruz, quando está à disposição, é um armador. O Léo Ortiz é um armador. O Pulgar tem uma qualidade do passe absurda. Então, assim, ele pode colocar o camisa 10 dele mais perto do gol, porque ele tem vários outros, entre aspas, camisas 10, que se pega essa bola no meio campo tem capacidade de conseguir armar o jogo. Se você for olhar elenco e equipes espalhadas pelo futebol brasileiro, não é todo mundo que tem esse privilégio de poder pegar, vou pegar o meu meia, camisa 10 aqui, vou botar ele jogando mais perto do gol ali, porque eu tenho outros jogadores por trás para poder armar o jogo para mim. Não é todo mundo que tem consegue. Dificuldade. Ele tenta fazer isso com o Richard Rios, mas ele não consegue, porque o Martins não consegue acelerar, não consegue. Ontem a gente estava debatendo no fechamento sobre o Pedro. Será que o Pedro, no momento, está disputando posição com o Bruno Henrique? Porque o Pedro ficou no banco ontem. Os últimos 5 jogos contra o Botafogo, os dois jogaram juntos, né? Aí o Pedro saiu aos 16 do segundo junto com o Bruno Henrique, naquele empate de 0-0 em que o Botafogo, na nossa opinião aqui do Seleção Época, jogou melhor. Aí veio a partida contra o Botafogo da Paraíba, Copa do Brasil. O Pedro jogou os 90 minutos, o Bruno Henrique não jogou essa partida. Contra o Palmeiras, jogo grande, né? O Pedro, banco. Jogo grande, valendo as primeiras posições do Campeonato Brasileiro. O Bruno Henrique foi o titular, saiu aos 40 do segundo tempo, já com a vitória construída, e o Pedro entrou aos 40 do segundo tempo. Então o Pedro não participou daquele jogo tão pesado. Contra o Tátira, o Pedro foi titular, saiu aos 24 e o Bruno Henrique entrou no intervalo. E contra o Fortaleza, o Bruno Henrique foi titular, saiu aos 14 do segundo tempo, quando entrou o Pedro. Será que tem algum padrão aqui? Por exemplo, contra o Palmeiras, um jogo de muita marcação, de muito mais pegada, o Pedro foi banco. Mas ontem com o Fortaleza também muito frágil. O Palmeiras era sintético também, tem esse pode ser uma boa lembrança. E ontem contra o Fortaleza, o Pedro foi banco, jogou o Bruno Henrique. O Felipe Luiz tem dito que o Pedro não está no seu melhor. Então ele está dosando o Pedro, está manejando o Pedro. Me parece que ninguém está debatendo a qualidade do Pedro. Óbvio que o Pedro é um jogadoraço. Mas me parece que nesse momento está uma questão aberta mesmo. E que varia muito de acordo com o piso, característica do adversário, ideia que ele vai ter. Arrascaeta, titular do Flamengo, não se discute. Mas eu acho que no momento Pedro e Bruno Henrique estão ali brigando. Eu acho que esbarra no momento. Eu acho que esbarra diretamente na questão física de um atleta que é muito acima da média para o nível do futebol brasileiro,
mas que ficou 9 meses parado por conta de uma lesão de LCA, que Por isso que eu falei talvez seja no momento. a pior lesão para um atleta de futebol hoje em dia. Com relação ao Pedro, eu acho que todas essas questões cabem. Pode ser o piso, a questão dele física de retorno de 9 meses, né? Mas tem também essa questão do que o treinador quer em relação à característica para determinado jogo. Por exemplo, vou dar um exemplo, você ter Pedro e Arrascaeta para pressionar a saída de bola do adversário. Talvez você ganha com a bola, mas dependendo do adversário, se você quer fazer isso, talvez você não tenha. O Felipe Luiz é um privilegiado, ele tem um leque de opções de característica e velocidade. Ele está usando isso, por isso que em alguns momentos o Pedro fica fora, mesmo sendo como centroavante, né? Agora a gente tem o Caio Jorge nesse momento buscando aí o espaço e sendo artilheiro. O Flamengo teve 10 jogadores convocados, incluindo a seleção de base. Mas por que seleção de base? Porque tem jogador da seleção de base que vai jogar o Mundial, que está inscrito no Mundial. Então o Flamengo teve convocado Wesley, Danilo, Léo Ortiz, Alexandre, Gerson. Para sub-20, o João Vitor e o Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves está inscrito no Mundial. Para a seleção uruguaia, Arrascaeta e Varela, e o Plata convocado para o Equador. Isso aí deu até confusão, né? Exato, porque o Flamengo acusa a seleção equatoriana de ter feito um procedimento no Plata sem autorização do clube. Tá dando o que falar esse tema. Então, assim, são 10 jogadores chamados, e podia ter mais, hein, gente? Cabia mais. O Pedro, por exemplo, é um selecionável, que a gente... cabia mais. Felipe Luiz fez um balanço. O saldo do Flamengo é tão bom, que é de 20, que o segundo melhor saldo do Cruzeiro, que são 9, mais que o dobro. O Juventude tem o pior saldo, tem menos 16. Nossa. 36 gols de diferença de saldo separam o Flamengo do Juventude. O Juventude não ganha 8 jogos. Bom, o vídeo é isso aí. E você vê como é que é o futebol, né, cara? O futebol, ele, de uma hora para outra, pode mudar toda a expectativa, a campanha, mudar a visão que você tem sobre o seu time, porque algum tempo atrás o Flamengo era o time imbatível no começo do campeonato. E aí, de lá pra cá, começou, depois do Central Córdoba, que a gente perdeu lá na Libertadores, no Maracanã, por 2-1. E aí começou aquele desequilíbrio, oscilava muito. E de lá pra cá foi oscilando. O Palmeiras, ao contrário, vinha oscilando, melhorou, ficou sólido e todo mundo já apontava o Palmeiras. E agora o Flamengo vai lá e ganha do Palmeiras dentro do Allianz Parque, com aquele jogo lá cheio de discussões sobre arbitragem e pênalti e tudo mais. E agora o Flamengo tá sólido. Vamos pro Mundial sólido. E hoje o Isaac abre sobre campanhas de times. Como é louco, né, o futebol brasileiro, né? Mas, cara, é isso que é bom. E o Flamengo hoje, ele prova, e se você vê o balanço que o Felipe fez, pô, a gente tá classificado na Copa do Brasil, Libertadores, e estamos indo pro Mundial, e no Brasileirão somos líderes, 24 pontos acima de todos, melhor campanha, é o time que tem maior saldo, é o time que mais marcou gol, melhor ataque e melhor defesa, só 4 gols sofridos. Tudo muda, né, cara? E aí é saber trabalhar isso aí, saber viver sob pressão, e o Flamengo tá lidando bem com isso, e eu acredito muito no Felipe. Mas é bom. Você vê a discussão sobre o Pedro. O Pedro, na verdade, ele não tá 100%. O Pedro, volto aqui fazer uma pergunta retórica. O Pedro 100%. É ele mais 10. O que você diz? Lógico que não tem dúvida, porque ele sabe forçar ali. Eu acho que ele não quer forçar muito também. Ele tá progredindo pouco a pouco, dando minutagem, né, rodagem para ele. E vai ter que ser assim, tá certo? Chegar no Mundial afiado, o time inteiro. Nosso departamento médico tem apenas o De La Cruz, e o De La Cruz está sendo tratado justamente pro Mundial. Porque o Plata, já fizeram um procedimento dele, vamos ver até quando dura esse paliativo, né? Porque a Confederação do Equador veio aí, aplicaram um negócio no joelho dele, não sei como que ele vai ficar. E pro restante da temporada, tomara que não aconteça nada. Mas, enfim, é isso aí o vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal SR Fla, caso você não seja inscrito, e ajuda a gente demais. Ative o sininho, né, para receber nosso material, e chega dando like, porque ajuda a fortalecer o canal e a elevar ainda mais, e eu agradeço. Compartilha com a geral, com os antes, são os principais. E comenta aí, diz o que você achou desse jogo, de tudo que rolou nesse programa, e sua opinião.
que eu tô aqui para responder e vai ser recíproco da minha parte. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.